Pessoal, boa noite. Deixa eu colocar para gravar para não esquecer hoje. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Instituto Expansão da Consciência. Estou eu e a Dani para falar um pouco para vocês a respeito de uma dificuldade, né, que eu vejo que muitos colegas nossos têm em conseguir clientes pagantes. Colocar mute e poder trazer para vocês um pouco de luz sobre isso. Hoje uma novidade, estamos falando ali no Face, aqui no Insta, não sei se vai rolar, e aqui no Zoom. Então, falar sobre isso que atormenta tantos profissionais e trazer um pouco de luz e poder ser uma contribuição para vocês, para quebrar esse paradigma, né, de não conseguir. E por que eu resolvi falar sobre isso hoje? Nós fizemos uma pesquisa dentro do grupo do Telegram, semana passada, e a primeira pergunta foi assim: considerando uma remuneração ideal, qual dessas três opções você escolheria? E depois, bom, teve 43% acima de 10 mil reais e 57% entre 5 e 10 mil reais. E a segunda pergunta foi a seguinte: se você ainda não atingiu esse valor, qual é o seu maior desafio? E 70% das pessoas responderam foi por não ter um método para conseguir os clientes. E os outros 30% foram outras atividades e não dedicação total ao meu negócio. E depois a outra pergunta foi: qual é a sua necessidade? 45% falaram sobre técnicas para conquistar clientes. Então, apesar das lives que eu já fiz sobre nicho de cliente, sobre oferta, sobre prospecção, então hoje a ideia é bater um papo aqui, a respeito de quais são essas crenças, né? Os paradigmas que colegas terapeutas têm a respeito disso. Deixa eu só mudar uma coisa aqui para ver se melhora. Agora acho que sim, está filmando ali. Então o primeiro paradigma que eu vejo nas pessoas é o seguinte, né? Para mim, terapeuta, o que interessa é a técnica, né? A gestão do negócio em si não é muito importante. Eu sendo um bom técnico, eu vou conseguir ter clientes pagantes. Um outro paradigma tem a ver com a má sorte. Algumas pessoas atribuem a não conquista de clientes à má sorte. Outros a concorrentes que estão mais tempo no mercado. Então, o que eu acho? Primeira coisa, mudar o mindset para você começar a analisar a situação de uma forma real. O primeiro ponto de partida é a transformação. Qual é a transformação que você precisa ser para começar a enxergar o seu negócio, para se conectar com o seu negócio e começar, na realidade, a ter clientes pagantes? Depois, ser um excelente profissional é o suficiente para eu conseguir clientes pagantes? E a resposta é não. Ser um excelente profissional é super importante, mas não é o suficiente. Por quê? Porque você criou um negócio. Você tem um negócio, você tem que se conectar com ele. E desde que o mundo é mundo, que negócio existe, tem duas áreas super importantes dentro de um negócio, que é marketing e vendas, independente da forma como era feito antigamente. Boa noite a todos. Legal, hoje tem bastante gente. Então o marketing é fundamental. Antigamente era feito de uma outra forma, hoje existe o marketing digital. Nós temos que aproveitar todas essas ferramentas que existem para fazer uma prospecção correta, porque a tecnologia ela veio, de um lado ela ajuda, de outro ela pode prejudicar. Nós sabemos que hoje a informação ela pode viralizar em minutos, em horas, ela espalha pelo mundo. E se nós fizermos um bom trabalho, nós conseguimos viralizar, e se não fizermos, também conseguimos viralizar. Então, tem que se tomar muito cuidado. Então, o posicionamento, né, nas mídias sociais, eles são aspectos que influenciam muito
na compra do seu serviço. Por quê? Porque a pessoa, ela vai querer te ouvir, ela vai querer saber sobre o que você está falando, ela vai querer se conectar com você, saber se você realmente o que você está falando está conectando com aquilo que ela está procurando. Então existe todo um princípio aí de marketing que vai ajudar você a escalar o seu negócio, ok? Então, o que nós precisamos entender, né? Quais são, olhar um pouco aqui para o Face também, para a galera que está lá. Então, se você atender, né, as necessidades básicas, né, entender a percepção, né, do seu potencial cliente, ou seja, a venda do seu serviço, ela fica muito mais fácil, ela fica muito mais tranquila na hora que o seu cliente chega até você. Ou seja, ele já tem informações suficientes a respeito do seu trabalho, a respeito de como funciona. Então, é muito importante você ter uma oferta clara, uma oferta objetiva e falando sobre aquilo que você, como você pode ajudar o seu cliente. Então, para você ter uma estratégia de sucesso, né, na conquista de cliente, você precisa o quê? Entender quais são os critérios de avaliação do seu cliente. Por isso que eu falo bastante a respeito do seu nicho. Ou seja, você precisa conhecer quem é o seu cliente, aonde ele está, o que ele lê, o que ele consome, quais são os gostos dele, porque dessa forma você vai entender também o que ele está procurando. E aí sim você pode fazer uma proposta direcionada, ok? Então, eu gosto de falar um pouco, né, sobre como eu comecei aqui dentro da parte de terapia, em desenvolvimento de negócios, sobre terapeuta, e isso é importante vocês falarem também para o seu cliente, né? Isso gera uma história, gera conhecimento e começa uma identificação, ok? Então, eu trabalho com desenvolvimento de negócio desde 2013, quando eu retornei de um tempo fora do país, né? Sempre trabalhei com tecnologia da informação, eu e a Dani, e quando nós voltamos, eu resolvi fazer a transição. E na época foi para coach, né, em desenvolvimento de negócio, e eu tive esse problema, né? Eu sei o que é você tentar vender um serviço que é algo meio que intangível, e explicar para as pessoas qual é o resultado que você pode gerar. Okay? E isso você falando no boca a boca, você pedindo referência, é muito difícil. Por quê? Para você explicar, às vezes já tem uma certa dificuldade. E quando as pessoas vão te indicar, para ela falar sobre o seu trabalho fica um pouco mais difícil. Então é bom você ter uma estrutura sobre o que você faz, quais são os benefícios que você gera. E foi isso que eu fiz. Ou seja, eu já estudava marketing digital naquela época, né? Eu já tinha uma visão de que o mundo estava caminhando para aquilo, talvez por eu ter trabalhado com tecnologia, já fui direcionado para isso, e foi o que me ajudou, na realidade, foi o que me salvou, né? Porque ter que ficar ligando para as pessoas, ter que ficar fazendo contato, ter que ficar pedindo referência, é muito complicado, ou seja, o seu mundo fica limitado. Eu fiz um podcast ontem, coloquei no grupo sobre autoridade. Eu falei bastante sobre isso. Então, você só gera autoridade, né, quando você está falando com o seu público. Então, tudo isso que eu estou fazendo aqui, estou mostrando, estou contando a minha história para vocês, é exatamente aquilo que vocês precisam fazer. Okay? Então, naquela época, eu comecei a desenvolver um método sozinho, não tinha ninguém para me passar isso. Começou a dar certo, eu comecei a ensinar outros coaches, outros colegas, depois vieram clientes, ou seja, eu fui expandindo, fui criando a minha autoridade dentro daquele mundo. O ano passado, quando eu conheci o Axis, no início de 2019, eu percebi essa necessidade. Eu falei assim, por que não fazer aquilo que eu amo, junto com as pessoas que falam a mesma linguagem do que eu? Percebe como fica mais fácil? Então, eu passei o ano passado desenvolvendo todo o conhecimento, me tornei facilitador, eu tinha outros projetos, depois comecei a trazer todo esse método, adaptar para quê? Para terapeutas, para praticantes, para facilitadores. E em janeiro eu decidi que eu ia dar foco total, terminei os projetos em dezembro,
decidi que ia dar foco total a isso. E em determinado dia lá de janeiro, eu falei, eu vou criar o grupo no Telegram. A gente estava conversando com o Antônio, uma pessoa que esteve aqui fazendo uma live com a gente aí, umas 2, 3 semanas atrás. E criei, e comecei a postar, e fiz uma oferta. E hoje eu tenho um grupo, eu tenho não, que o grupo não pertence a mim, mas participo do grupo como mentor, com 420 pessoas mais ou menos, mais 70, 80 pessoas no WhatsApp. Ou seja, eu estou falando para 500 pessoas que querem ouvir alguma coisa a respeito do que eu ofereço, daquilo que eu conheço. Então, a sua autoridade, ela vai degrau a degrau, ela vai crescendo devagar. Então, eu tenho que ter consistência naquilo que eu falo, tenho que ter disciplina, eu tenho que ter comprometimento. E tudo isso faz parte também do negócio de vocês. Vocês precisam também ter essa sequência de atividades se vocês querem escalar, se vocês querem ter mais clientes, se vocês querem ter uma agenda cheia. As pessoas precisam ouvir aquilo que você tem para dizer, a forma como você pode ajudar e também, né, ter um pouco de esforço, ou seja, um pouco mais estratégico, ou seja, encantar o seu cliente e superar as expectativas. Então esse, na realidade, é o motivo pelo qual toda quarta-feira eu e a Dani estamos aqui. Nós estamos variando um pouco para não ficar muito maçante, para vocês não ficarem com o saco cheio da minha cara aqui. A Dani é muito mais bonita do que eu, mas a gente vai trazendo tudo isso. E qual é a causa, né, de não ter clientes pagantes? Né? Alguma, em cima desse trabalho que eu fiz, dessas análises que eu fiz. Né? E o que eu percebo é assim, a primeira delas é você não ter uma proposta de valor, né, que faça o seu cliente optar por você. Então, qual é a sua proposta de valor? Eu abri a mentoria, algumas pessoas já entraram, inclusive a Adri que está aqui, ela faz parte da mentoria. Nós já começamos o trabalho, era para começar terça-feira que vem, já começamos ontem. Sueli também está aí? É? Sueli também A Sueli também está? Tá. A Sueli está aí também, está logo ali em cima. A Sueli, a Adri. E nós já começamos a falar sobre tudo isso, sobre tirar um raio-x do seu negócio. Então você tem que identificar o seu cliente, você tem que ter uma proposta de valor. E essa proposta de valor ela precisa ser clara. O seu cliente precisa escutar e falar assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E é suficiente não. A sua proposta de valor, além dela ser boa, ela precisa superar a proposta de valor do seu concorrente. Okay? Qual é o lado bom disso? É que a maior parte dos terapeutas, eles não estão focados nessa parte do negócio, nessa parte do empreendedorismo. Então vocês que estão me acompanhando aqui, vocês que estão no Telegram, aqueles que não podem ver a live ao vivo, depois eu disponibilizo o vídeo, o que eu digo, aproveitem, né? Aproveitem, com um pouco que eu estou passando para vocês já conseguem ficar bem distante dos seus concorrentes. Então, ter uma proposta de valor e que a sua proposta de valor seja superior. Um outro problema que eu vejo é não fazer um estudo do mercado onde você vai atuar. Qual é a necessidade desse mercado? Qual é a necessidade que existe ali que ainda não foi atendida? Então, percebe, quando você começa a anotar tudo isso, começa a ficar muito mais fácil você falar sobre o teu trabalho. Outro ponto, avaliar quais são os seus clientes potenciais. Então o pessoal acha complicado você falar sobre nicho e eu entendo, né? Eu entendo porque quando eu comecei lá atrás, quando falavam para mim sobre nicho, eu falei, que raio é isso daí? Como é que eu faço para descobrir qual é o meu nicho? Por quê? Porque eu queria vender, eu queria vender para todo mundo. Não, todo mundo precisa disso, né? Todos os empresários precisam disso, ok. Mas não são todos que estão prontos para comprar de você. Então por isso que é importante, se você for fazer uma proposta de valor, uma oferta generalizada, fica muito difícil as pessoas entenderem aquilo que você está falando. Por quê? Porque você está falando para o mundo. Como se eu fosse falar sobre desenvolvimento de negócio hoje, para qualquer empresário, para qualquer empreendedor. O que eu faço e o que eu falo serve? Serve. Mas quando eu direciono para terapeutas, para praticantes, para facilitadores,
Ou seja, eu consigo me tornar uma autoridade muito mais rápido, porque eu não sou generalista. E é isso que vocês precisam fazer. Vocês precisam se tornar uma autoridade em determinado ponto, as pessoas começarem a conhecer vocês, e aí vocês começam a oferecer todo o tipo de trabalho que vocês têm, que é esse trabalho maravilhoso, que é transformar a vida das pessoas. Okay? Então, um outro ponto, não avaliar constantemente o que já deu certo. Ontem, segunda-feira, eu estava falando com a Sueli, acho que foi isso, e depois eu falei, preciso dar um alô para ela sobre isso. Sueli, presta atenção aí no que eu vou falar. A Sueli, acho que foi em dezembro, ela fez um sábado, onde ela conseguiu trazer bastante gente num atendimento um pouco mais em conta, né, para divulgar o trabalho dela. E isso é super importante. Então foi algo que deu certo para ela. E muitas pessoas, às vezes, não repetem aquilo que deu certo. E isso acaba impactando. Um outro ponto, não personalizar a sua comunicação. Vocês podem perceber, a minha classe de barras de Axis, eu falo sobre negócio. Aqui eu falo sobre negócio. Se eu estiver fazendo uma publicação no Facebook, eu estou falando sobre negócio. No Instagram, enfim. Isso é o que eu gosto de fazer. Então as pessoas vão enxergar o Pedro como uma pessoa que está diretamente ligada ao negócio. Preciso de alguém, ou preciso indicar alguém para um amigo a respeito de negócio. Vai indicar o Pedro. Por quê? Ele já deve estar com o saco cheio de ouvir falar sobre isso, mas é dessa forma. Né? Lembra, ontem no podcast eu falei sobre isso. No Brasil, eu era considerado, vamos dizer assim, tinha uma certa autoridade na área de tecnologia da informação. Okay? Quando eu fui para Portugal, eu fiquei lá 14 anos, quando eu cheguei lá, ninguém me conhecia. Então a minha autoridade, ela ficou aqui, ela não foi comigo. Quem dá autoridade na realidade é o teu público, o teu potencial cliente. É ele que vai delegar, né, essa autoridade para você. Você não cria, você gera essa autoridade. Okay? E o tempo que eu fiquei lá, eu consegui ir aumentando a minha autoridade lá em Portugal, né, com o meu trabalho. Só que aqui no Brasil ela foi diminuindo, porque as pessoas não ouviam mais falar de mim. Sabiam que eu estava fora, mas não sabiam exatamente o que eu estava falando. Eu não estava me comunicando. E aí a sua autoridade aqui, ela cai. Então quando eu resolvi sair de Portugal e voltar para o Brasil, eu falei, eu vou fazer a transição de carreira. Por quê? Porque quando eu voltar, provavelmente eu vou ter que começar tudo de novo. E se eu vou começar novamente, vou começar com algo que eu gosto. Okay? Então é isso. Uma outra causa de você não ter clientes pagantes é o excesso de treinamento técnico. E alguns colegas, eles falam assim, bom, vou fazer mais essa classe, mais essa classe, mais essa classe, vou ficar top e os clientes vão vir. Infelizmente não é assim. Se você não conseguir divulgar todo esse seu conhecimento, ele vai ficar guardado só para você. Então, você precisa, assim, fazer as classes, monetizar, começar a divulgar, as pessoas vão começar a vir, os clientes vão começar a vir, e aí você continua investindo um pouco mais em tudo isso e começa a Dani está dando um joinha ali. E aí você começa a fazer a roda girar. Okay? Você só investir em classes, vai chegar um momento que vai acabar a grana. Mas se você não tem cliente para pagar pelo seu conhecimento, começa a comprometer tudo isso. E o último ponto que eu enxerguei como causa para você não ter clientes é o que? É terceirizar o seu marketing. Ou seja, quando nós terceirizamos o nosso marketing, eu já trabalhei com agências, não tenho nada contra, mas hoje eu não trabalho mais. Por quê? Porque eles vão divulgar aquilo que eles querem. Então, eles vão estar personalizando da forma como eles querem. Percebe? Tem algumas pessoas que colocam, né, algumas frases assim, bacanas do sei lá, Steve Jobs, de Buda, de Buda não, Steve Jobs, enfim, outras personalidades que estão por aí, Albert Einstein, né, que já se foram. Então é bacana, isso é bacana, mas isso é frase deles. Né? As pessoas, clientes,
Eles não vão procurar Einstein nem Steve Jobs, porque não estão mais aqui, para comprar um tipo de serviço. Eles têm que ouvir você falar. Certo ou errado, bom e mal, não interessa. Pode focar em tudo isso, mas eles têm que se conectar com você. Okay? E a consequência disso, o que, que é? Você acaba investindo tempo e dinheiro, né, em estrutura, em conhecimento técnico e acabam não conseguindo materializar os resultados financeiros. Okay? Essa é uma das consequências e muito complicado. Outra consequência, acaba não conseguindo um posicionamento que faça a diferença na hora que o seu cliente vai tomar a decisão de compra. Ou seja, você tem que estar na mente do seu cliente. Ele tem que estar pensando em você, ele tem que estar ouvindo você falar. Quando ele for tomar a decisão de compra, ele fala assim, é a Adriana, é a Sueli, é a Dani, ou seja, eu estou sem óculos aqui, Eusa e o Marconde. Eles têm que estar ouvindo vocês falar para lembrar de vocês na hora que eles forem tomar a decisão para fazer uma compra. E o Ricardo não fez. Oi? E o Ricardo não fez. O Ricardo. Fala, Ricardo, tudo bem? Obrigado. Um outro ponto muito importante, né? Quando você não consegue ter clientes pagantes, o que, que é? É a desmotivação. Né? Você começa a ficar desmotivado, muitas vezes acaba responsabilizando fatores externos por falta de clientes, né, que não tem nada a ver. Se a culpa não é do seu cliente, a culpa não é de ninguém. A culpa é sua, porque você não está tendo uma comunicação efetiva, uma comunicação clara, que desperte a atenção dele para você. Okay? Uma outra consequência, né? Um conflito quando você precisa decidir em fazer o que é necessário você fazer e não aquilo que você gosta de fazer. Ok que você é terapeuta, que você é um facilitador, que você é um praticante. Tudo bem, mas você tem um negócio, né? Você criou um negócio. E essa desmotivação, ela pode acabar influenciando até no teu atendimento. E aí quando começa tudo isso, a primeira coisa que alguns colegas fazem, o que é? Vou reduzir o preço para atrair mais cliente. Piorou, aí piorou de vez. Por quê? Novamente, a percepção do seu cliente vai falar assim, se ele está baixando o preço, é porque ele não está tendo cliente. Se ele não está tendo cliente, algum problema tem ali. Então percebe como uma coisa, quando você começa a analisar, a coisa começa a ficar muito mais clara. E o que você tem que fazer? Você tem que ter um método, você tem que ter um passo a passo, você tem que ter uma fotografia do seu negócio, né? Ou seja, o terapeuta ele tem que planejar a prospecção de maneira correta, de maneira transparente e principalmente de forma ética. Okay? Então você tem que começar a organizar tudo isso para que o seu cliente ouça e fale assim, ok, estou sentindo firmeza, vou continuar por aqui. Então, hoje, como eu disse no início, você consegue viralizar a informação de uma forma rápida, ok? Boa ou má. Rápida que eu digo assim, é muito mais rápido do que antigamente, que era só no boca a boca. Eu vejo que muitos terapeutas ainda têm aquela crença em relação à tecnologia e acabam não indo para o mundo digital, não aproveitando tudo isso aí que está à nossa disposição para conseguir mais clientes. O pessoal que está comigo na mentoria, a Adri, a Sueli, vão começar aí a ter uma transformação que é justamente a mesma coisa. O que eu proponho aos meus clientes é o que vocês têm que propor ao cliente de vocês. Okay? Não é um treinamento, não é um curso, não é uma sessão de barra. É a transformação que vocês podem gerar para eles. Eles estão procurando o quê? Eles estão procurando sair de uma situação indesejada, que não está legal, vão pagar por isso para vocês, vão pagar financeiramente para vocês, para chegar num objetivo. Eu sei que mesmo dentro do Axis, fala-se muito em não ter forma e estrutura, né? Não ter metas, mas isso, pessoal, eles estão falando na parte sistêmica, na forma de você pensar. Okay? Negócio, é outra coisa. Eu, por exemplo, eu recebo 3 e-mails por dia do Axis, por exemplo, mais Theta Healing e outras terapias que eu conheço, em horários corretos e sobre assuntos que eu gosto. Então, isso é negócio. Por trás do Axis existe uma máquina de negócio. E nada contra. Isso é necessário, até para eles continuarem fazendo essas classes maravilhosas que nós estamos indo e expandir a consciência cada vez mais.
Mas captar aqui, né, expandir a consciência de um lado, e depois nós temos que trabalhar aqui no mundo real. Né? Os nossos clientes, os potenciais clientes, eles ainda não estão conectados com tudo isso daqui. Okay? Então, nós temos que atuar aí nos dois mundos. Então, no início é fundamental o quê? Que você comece a diversificar, ok, os canais de comunicação. Então você tem que ter uma oferta clara, uma proposta de valor, e você precisa entender qual mídia, se é no Instagram, se é no Facebook, se é no Zoom, ou seja, você precisa saber aonde o seu potencial cliente está conectado. Okay? Então ali você começa a fazer uma comunicação mais assertiva a respeito daquilo que você faz e economizar dinheiro no marketing também. Então esse é um ponto importante. Que mais? Ter um mindset de crescimento, obviamente, você tem que estar pronto para essa transformação, quebrar esse negócio de que marketing digital é difícil, que tem um monte de ferramentas. Pessoal, é só você investir um pouco de tempo em tudo isso. E hoje eu utilizo uma ferramenta onde está tudo centralizado. Né? Os meus e-mails, as minhas páginas, ou seja, meu funil de vendas, meus vídeos, a forma de fazer o webinar, está tudo pronto. Então a facilidade está chegando de forma muito rápida e vocês têm que aproveitar sobre tudo isso daí. E um ponto fundamental é você o quê? É você se conectar com o seu negócio. Ontem eu passei para as pessoas que estão comigo na mentoria sobre tirar um raio-x do seu negócio, fazer um mapa mental do seu negócio e começar a se conectar com ele. Okay? Você precisa dar a sua cara ao seu negócio. Esse negócio de frases de outras pessoas, esquece. Coloque aquilo que você sente, aquilo que realmente você pode oferecer. Use a sua criatividade. Eu costumo fazer uma analogia entre um negócio e o seu filho. E é bem por aí. Por quê? Porque você cria o seu negócio, né? Como você gera o seu filho. O seu negócio ele tem uma data de nascimento. Você estipulou que a partir de tal data você começaria a trabalhar com aquilo, a fazer daquilo, trazer aquilo para a sua vida. Você dá um nome para o seu negócio. Você dá uma marca para o seu negócio, que é o logotipo. Okay? Então, é responsabilidade sua cuidar dele. Né? Da mesma forma que você alimenta o seu filho, como você alimenta um negócio? Você tem que trazer clientes. Então, é responsabilidade sua também. Foi você que começou tudo isso. Então, e eu tenho certeza, né, que principalmente nessa linha que nós estamos, apesar de eu estar em negócios, né, eu estou dentro de Axis, Teta Healing e tudo mais, que é um mundo fantástico, onde nós conseguimos ser uma contribuição para as pessoas, gerar a transformação para as pessoas, e hoje cada vez mais as pessoas estão precisando disso. Só que nós temos que fazer um trabalho aí muito bem feito. Não ter medo de errar, não ter medo do que as pessoas vão falar quando você está numa câmera aqui, esqueci do Facebook, né, porque é muita tecnologia, então também me atrapalha. Mas assim, se eu estou falando certo, se eu estou falando errado, se eu gaguejei, se eu perdi ali, não importa. Você está sendo você. Né, e as pessoas vão conectar ou não com você. É muito ruim você gerar uma expectativa e depois, quando a pessoa chega, ela não recebe aquilo que ela estava esperando. Né? Não por ser um serviço ruim, mas porque simplesmente ela pensou que fosse uma coisa e era outra. Por quê? Por imagens, por frases que foram colocadas. Então seja você, né? Crie a sua marca, personalize o seu negócio, ok? Então eu costumo dizer o seguinte: o caminho para o sucesso, né, ele é feito de falhas, ele é feito de erros. E essas falhas, esses erros geram o quê? Geram aprendizados e geram melhorias. E tudo isso gera o quê? Gera evolução. Então, a partir do momento que você se propõe a se expor, a falar sobre aquilo que você sente, as coisas começam a mudar. A cada criação que nós fazemos, eu, pelo menos, e a Dani,
É dessa forma. Nós não estamos aqui só para fazer mais uma live de quarta-feira, mais uma classe, como tem uma classe agora no sábado. Né? Nós estamos criando algo. E tudo que você cria acaba transformando a sua vida. Né? E nós temos que honrar essas criações. Né? Como nós podemos fazer cada vez melhor? Né? Como nós podemos ser uma criação, uma contribuição na vida das pessoas. Okay? Então, aprender, né, todas essas técnicas, independentemente de qual segmento que você está, mas aqui hoje nós estamos falando sobre terapia, entender tudo isso, compreender tudo isso e depois poder divulgar, porque senão nós somos os responsáveis também por não estarmos ajudando outras pessoas, mesmo que seja pagando. Ok? Acho que basicamente era isso que eu tinha para falar, né? Algumas coisas importantes aí, posicionamento, a sua oferta, né? Clareza naquilo que você fala, se conectar com o seu público, se conectar com o seu negócio, ou seja, viver o seu negócio. Isso é muito importante para você trazer clientes pagantes para dentro do seu negócio, para que ele consiga, comece a girar, comece a monetizar e você seja feliz. Né? Não tem como só fazer e não receber por isso. Ok? Pessoal, eu acho que era isso. Tenho mais tempo aqui para a gente falar sobre mais assuntos. Você viu que eu mudei, eu aprendi com a Dani. Semana passada ela falou, não, vou fazer esse PowerPoint, nada, esse negócio de PowerPoint é muita baboseira. Vamos lá, vamos fazer como tem que ser feito. Eu falei, tá bom, então aprendi com a Dani e dá a cara a tapa. Né? Dá a cara a tapa, porque cada desafio que você se propõe a fazer, você cresce. Né? Você aprende com esse conhecimento, você evolui. A Dani aqui. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Foi bom? Foi mais ou menos? Mais ou menos. Passou o recado, foi muito bom. Parabéns. Deixa eu ver aqui se tem... Vai ficar gravado? Vai ficar gravado, aliás já tá. Hoje eu tô ficando bom nisso. Hoje ele não esqueceu, gente. Lembrando, semana passada ele deu esquecidinho ali no começo. Então tá gravado. Amanhã eu subo para o YouTube e disponibilizo para vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade sobre... tem a mentoria, vai começar terça-feira que vem, as aulas, na realidade, né? As aulas, a participação, a mentoria, na realidade, vai começar terça-feira que vem. O pessoal já... Beleza, Marconi? Eu que agradeço, gratidão a você. O pessoal já está trabalhando, né? E o que eu propus para eles foi justamente isso, aquilo que eu falei. Isso aqui não é um treinamento, né? Eu quero gerar transformação na vida de vocês. Isso para mim faz todo sentido. E é isso que vocês têm que oferecer para os clientes de vocês também. Dessa forma, a sua autoridade ela começa a crescer de forma gradual, e os seus resultados vão aparecer. Não tem como, né, não ser dessa forma. Fazendo a coisa certa, fazendo com método, fazendo um passo a passo, tendo disciplina, tendo comprometimento, não tem como dar errado. Eu garanto para vocês, eu já ajudei centenas de empresários, empreendedores. Na minha vida foi assim. Quando nós fomos para Portugal, nós tivemos todo esse desafio, nós tivemos que fazer um passo a passo, criar um método também para divulgar aquilo que nós sabíamos. Quando nós voltamos para o Brasil, nós começamos novamente. Quando eu fui para a coach, eu comecei novamente. Aqui, na parte de terapia, eu estou começando novamente. E é assim que tem que ser. Então, pessoal, se vocês não têm mais perguntas, novamente, gratidão por vocês estarem aqui. Deixa só fazer aqui um convite para vocês, pessoal. Sábado, agora, dia 9. Dia 29 de fevereiro, classe de Barras, com toda o expertise do Pedro de negócios. Será uma classe diferente, uma classe de Barras, sim, com todo o conteúdo de Barras, com tudo que será passado e que a gente sabe, conhece,
para quem já fez a classe de barras e com o plus de negócios. De negócio. É muita E fica o expansão. convite para quem estiver aqui em São Paulo ou quem estiver fora e quiser participar, Ou quiser indicar também, ou quiser indicar alguém, nós fique à agradecemos. vontade. né? Já temos aí algumas pessoas que vão ver. Eu não tenho a pretensão de fazer classe com muitas pessoas. O que eu quero realmente são pessoas que venham, que queiram expandir o negócio. Será uma classe mega divertida. Estaremos aqui no nosso Instituto Expansão da Consciência. E domingo, Facelift. Facelift com a Dani, também aqui no nosso espaço, no Instituto de Expansão da Consciência. Ou seja, estamos aí, estamos criando. Né? O quanto nós pudermos contribuir com vocês, podem ter certeza que vamos contribuir. Novamente, obrigado, gratidão a todos. Um excelente final de noite, um excelente final de semana também. Sueli e Adriana, lição de casa. Firme e forte. Vamos lá, pessoal. Obrigado pessoal do Beijo Face, a obrigado todos. pessoal do Zoom, Instagram, não sei se rolou. Ainda a gente vamos aqui nos acostumando com tudo isso. Obrigado, fique com Deus e um beijo para vocês.